Evangelho, quarta-feira da quarta semana do tempo pascal, hoje memória facultativa de São Pedro Chanel, sacerdote e mártir, e São Luís Maria Grignon de Montfort. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim? Não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as observa, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, é Ele quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da quarta semana do tempo pascal, hoje memória facultativa de São Pedro Chanel e de São Luís Grignon de Montfort. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nessa semana que nós podemos chamar de Semana do Bom Pastor, a Santa Liturgia nos entrega a memória facultativa de dois grandes sacerdotes. E durante toda essa semana temos estreitado a nossa oração pela perseverança e pela fé no coração dos sacerdotes. Hoje, próprio hoje, o Santo Evangelho nos leva ao 12º capítulo de São João e nos apresenta o binômio trevas e luz. Aquele da introdução, do prólogo do Evangelho de São João nos é reapresentado agora, no 12º capítulo, o capítulo que antecede a última ceia. Jesus se apresenta mais uma vez diante dos discípulos e diante de toda a multidão reunida. Eu, a luz, vim ao mundo para aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O Senhor veio para nos tirar das trevas. O Senhor veio para nos trazer a vida. E esses dois santos sacerdotes, ao longo de suas vidas sacerdotais, eles têm em comum uma vida sacerdotal muito curta. São Pedro Chanel viveu pouco tempo depois da sua missão. Para a gente ter uma ideia, ele nasceu no 1803 e morreu no 1841 e foi um grande missionário na região da Oceania. Se ingressou na Sociedade de Maria, os maristas, e partiu em missão. Passou por inúmeras dificuldades, mas perseverou arduamente nas mais duras provas, como? Renovando a sua fé, renovando a certeza do amor de Cristo por ele, renovando aquilo que falávamos ontem, a memória de todos os atos de amor de Deus por nós. A renovação dessa memória é importante para que possamos permanecer firmes na fé e com uma esperança renovada. Os gestos de amor de Deus na nossa vida, como ouvimos ontem no Evangelho, confirmam, meus irmãos, legitimam o dom que o Senhor nos entregou, pois olhando os sinais do amor de Deus por nós, renovamos a nossa fé. De quantas realidades o Senhor nos livrou, de quantas outras situações nos preservou, de quantas outras nos tirou do meio do caos, do meio da cegueira. Quantas vezes Ele nos restituiu a dignidade perdida pelo pecado. E o que temos ali, senão uma ocasião bendita de renovarmos a nossa fé, de renovarmos a nossa entrega ao nome do Senhor, de renovarmos a proclamação do nome do Senhor. São Pedro Chanel, em diversos momentos da sua vida,
enfrentou desafios ameaçadores contra a sua própria integridade física. E em todos os momentos, recordou sempre o amor de Cristo por nós e o seu sacrifício na cruz. E olhando para essa verdade, suplicou ao Senhor a força necessária para imitá-lo. Quantas vezes as dificuldades na nossa vida geram no nosso coração essa oração? Dai-me força, Senhor, para imitar-te. Pois o Espírito Santo sempre vem em nosso socorro, recordando as palavras do Evangelho e o testemunho do Senhor. Mas quantas vezes, concretamente, na hora da dificuldade, olhamos para o testemunho de Jesus e pedimos, Senhor, dai-me força para imitar-te, pois o meu coração se inclina a fazer todo o contrário. Sinto que as paixões se movem e se aquecem dentro de mim, quase como um vulcão em fúria. Mas, Senhor, ajuda-me a permanecer no que é teu. Ou seja, permanecer no dom da fé, permanecer nas graças espirituais que nos foram concedidas. Ajuda-me, Senhor, a permanecer no que é teu e não permanecer no pecado, que é aquela realidade tragicamente só nossa. Hoje, durante a proclamação do Evangelho, ouvimos na continuação, no versículo 47, o Senhor nos dizer: se alguém ouve minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Depois ele acrescenta: quem me rejeita e não acolhe as minhas palavras, terá o seu próprio juiz. Porque as palavras que o Senhor nos entrega foi tudo aquilo que ele ouviu do Pai. Se o coração do Filho ama totalmente o Pai e tudo o que a ele pertence, Cristo está nos entregando com sua palavra o tesouro mais precioso de Deus. O que há de mais precioso nos foi entregue. Que gesto de amor, meus irmãos, se compara a esse. E falávamos sobre isso ontem. Então, estamos entregando o que de mais precioso há em nós pelos nossos irmãos e irmãs? E recordando, pelo nosso pequenino rebanho, estamos entregando o que de mais precioso temos pelos nossos irmãos e irmãs? Eis aqui, hoje, na Santa Liturgia, um santo missionário, cuja memória está sendo recuperada avassaladoramente sobre os 4 cantos do nosso Brasil e de todo o mundo, pois se levanta pouco a pouco aqueles que se declaram com um coração sincero e se consagram com um coração sincero, filhos da Virgem Imaculada. Seguindo a profecia de Fátima, seguindo também as palavras de Padre Pio, que dizia que no Imaculado Coração de Maria todo homem encontra o seu refúgio e que o seu Imaculado Coração triunfará, tanto os homens e mulheres, à luz da memória desse missionário, São Luís Grignon de Montfort, sacerdote, 16 anos de vida sacerdotal, e completou a sua estrada. Foi sacerdote só por 16 anos. Mas durante esse tempo, percorreu os confins da Bretanha e os confins da atual França, anunciando o tesouro infinito da sabedoria eterna, que nos foi entregue através do coração de Maria, que foi guardado no seio da humanidade, no preciosíssimo ventre virginal da Virgem Santíssima, da bem-aventurada Virgem Maria, e que nos foi entregue. E por esse mesmo coração de mãe, podemos então nos aproximar com maior dignidade e também com maior profundidade, pois se a entrega do Filho de Deus ao mundo foi mediada através da generosa oferta do coração da Virgem Maria, também cada um dos filhos que Deus chamou para si por meio da fé,
passarão pelas mãos amorosas e pelo coração amoroso dessa Santíssima Mãe, pelos seus cuidados para chegar até o seu filho. Com que delicadeza São Luís Grião de Montfort nos apresenta essas palavras, ele que descobriu nos tesouros de Deus a rosa de ouro de Sião, a filha de Sião bendita, abençoada e preservada do pecado original, cheia de graça, que nos foi entregue do alto da cruz por Jesus como mãe, para que, pelas mãos de Maria, pudéssemos permanecer unidos à cruz de Jesus e perseverarmos em todos os momentos da nossa vida. Quem mais do que a Virgem Maria zela para que a palavra de Deus esteja viva em nosso coração, zela e intercede para que nós possamos permanecer na palavra do Senhor, para que nós possamos caminhar na luz e renovarmos a nossa fé, ela que teve a plenitude da fé e viveu a plenitude da fé. São Luís Grignon de Montfort, animado pelo Espírito Santo, conduzido por Deus, partiu pelo mundo anunciando e pregando nas missões populares daquela época na França, os exercícios espirituais. Ele que fez o caminho de terciário dominicano, mas não professor, né? Os votos como terciário, como membro da Ordem Terceira Dominicana, mas sendo filho da espiritualidade dominicana, tornou-se um grandíssimo devoto da Virgem Maria. Como poderia, sendo um terciário dominicano, não conhecer todas as palavras de São Domingos ao apresentar o Santo Rosário? Como não poderia ser ele um grande apaixonado pelo Santo Rosário? E dessa forma, meditando intensamente a paixão, morte e ressurreição do Senhor, ele se torna, no meio dos homens, luz de Deus. E caminhando sob a força do Santo Rosário, vivia intensamente a celebração do mistério pascal a cada Santa Missa, como nos recorda São João Maria Vianney. Não tem ato maior sobre a face da terra, não tem oração mais completa, perfeita, do que a celebração da Santa Missa. E com que devoção São Luís de Grignon de Montfort não só celebrava a Santa Missa, mas ensinava na missão popular o itinerário da consagração, a sabedoria perfeita, a consagração a Nossa Senhora, como nós costumamos falar, no Tratado da Verdadeira Devoção. Aliás, se posso recomendar àqueles que já fizeram a consagração a Nossa Senhora, ou seja, que já seguiram esse itinerário que muito se assemelha aos exercícios espirituais de Santo Inácio, não podemos ignorar, né? Nessa época, os jesuítas no mundo estão realizando a grande devoção ao Imaculado Coração de Maria, está cada vez mais em crescente, e é nesse período que o Senhor nos entrega também São Luís de Grignon de Montfort. Então, o itinerário da consagração segue o itinerário em paralelo, o itinerário de Santo Inácio, sempre inspirado no mês, as 4 semanas, os 12 dias de preparação, as temáticas sempre do olhar para a realidade do homem, para terminar olhando para a realidade do que Cristo fez por nós e chegar ao coração de Jesus. Bom, essa beleza toda se completa com um livrinho chamado Circular aos Amigos da Cruz, onde São Luís escreve uma carta circular a todos aqueles membros, especialmente a comunidade religiosa, as Filhas da Sabedoria, que ele fundou, e mais adiante também organiza uma comunidade masculina, a quem fala de maneira particular, nessa carta circular aos Amigos da Cruz, um chamado a unir-se a Cristo crucificado,
Agora que nós nos tornamos, que renovamos, ou que, melhor dizendo, agora que nos tornamos verdadeiros devotos da Virgem Santíssima, caminhemos com ela até o lugar aonde seu Filho lhe entregou a Igreja. E ali, aos pés da cruz do Senhor, nós somos chamados a unirmos-nos a Cristo. O ato de maturidade no itinerário da fé cristã está em abraçar a cruz com o Senhor. Abraçar a cruz da própria vida, mas não apenas isso. Como ele vai apresentar na carta circular, oferecer a própria vida como ato de amor a Cristo em reparação pelos pecados do mundo e em comunhão com o sacrifício redentor de Cristo. Como vai nos dizer São Paulo na carta aos Colossenses, completar sobre a nossa vida a paixão do Senhor. Então recomendo, é uma leitura um pouco mais densa, um pouco mais intensa, ela é muito marcada pela época, mas algumas frases, parágrafos e trechos dessa carta merecem ser lidos uma e outra vez, quantas vezes for necessário. Porque é um chamado de grande amor para participarmos em comunhão com o Senhor da reconciliação. A Igreja que se oferece como vítima de amor pelo seu amado Senhor. Não vale a pena. É uma leitura que merece ser feita. Aqueles que já completaram o período da preparação, assim como tem outros escritos de São Luís de Grignion de Montfort, todos eles belíssimos e benditos, porque nos ajudam a compreender em maior profundidade o significado da devoção à Virgem Maria, mas sobretudo a realizar um ato de amor no exercício da nossa devoção e, ao mesmo tempo, de confiarmos todas as graças espirituais que o Senhor nos entrega ao coração imaculado de Maria, de maneira que o inimigo nada possa levar embora. Junto com esse tesouro, ou seja, essas duas memórias facultativas para o dia de hoje, que o Padre está tomando na meditação para dividir um pouquinho com vocês e aguçar o apetite pelo conhecimento da vida desses dois santos sacerdotes e recordarmos a nossa oração pelos sacerdotes, como é bom, assim como ontem, recordarmos hoje que o Senhor tudo nos entrega. E por isso nós o podemos conhecer. Cristo não se esconde diante de nós. Se entrega por nós. Mas o que isso significa, Padre? Significa que nada no coração do Senhor permanece sem ser dito. O que ainda está no nosso coração que nós não falamos para Jesus? Se ainda tem algo no nosso coração que está assim, naquela sombrinha ali do canto esquerdo ou do canto direito, guardadinha, aquela situação que ainda não temos muita clareza, ou aquele sentimento que ainda nos perturba a paz, mas que nós não gostamos muito de falar sobre ele, porque sentimos medo do que Jesus vai nos pedir, porque ele sempre nos pede que sejamos generosos, e ser generoso em amor a Cristo, muitas vezes, é entregar aquilo que não estamos muito dispostos. Mas o que podemos desejar nessa vida, meus irmãos, que possa valer a pena a eternidade, senão a palavra do próprio Senhor, a vontade de Deus? Pois tudo que está nesse tempo perecerá. A única coisa que não passará é a palavra do Senhor. Nem um pingo no i, nem uma vírgula passará. Então eu não quero outra coisa senão a sua palavra, Senhor. Se não fazer a sua palavra, cumprir a sua palavra, fazer a sua vontade, cumprir a sua vontade, o que mais nessa vida pode me servir e me interessar? Mas na verdade, o nosso coração ainda se interessa e ambiciona tantas coisas
tantos sentimentos, tantos afetos, criamos tantas expectativas, e isso, por fim, nos consome, nos tira a paz, pois infunde certa tristeza e desgaste. Já repararam que os santos, voltamos a Pedro Chanel, rapaz, quanta coisa esse homem sofreu. Pensa num desgaste. Noite sem dormir, perseguição, várias vezes tentaram matá-lo, fogo. Isso sim, seria para tirar a paz de uma pessoa. Mas com que serenidade interior esse homem enfrentou todas as provas até o dia do seu martírio. E nenhuma dessas coisas inquietava seu coração. Por quê? Porque tudo ele entregava para o Senhor. Ele não tinha outro desejo senão anunciar Cristo ressuscitado, levar os homens ao conhecimento da verdade, ao conhecimento do Evangelho e batizar quantas almas lhe fosse possível batizar. E ali ele colocava tudo. E todas essas outras coisas que aconteciam, tudo aquilo que nós chamamos de contratempo, problemas, dificuldades, não eram tão difíceis assim, não eram tão limitadores assim, porque o seu coração não se apegava a nada que não fosse a vontade do Senhor. E dessa forma, até mesmo diante das mais duras provas, não lhe faltava paz. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho, vai dizer São Paulo. E o desejo do coração de todo cristão, recordando Santo Inácio, é ver o nome de Cristo amado e honrado, sempre. Então aqui está, tem ainda aquelas coisinhas que talvez possa ser causa de apego do nosso coração, aonde depositamos tanta esperança, pretensão, e ali a gente vai perdendo um pouco dessa paz interior. Queria ler esse trecho de Lansperge, é um autor francês do século V, XV, que escreve um pouco sobre o Evangelho de hoje, algumas considerações a respeito da humildade e da mansidão do Senhor, que nos traz de volta isso que ouvimos hoje no final do Evangelho. Tudo que o Filho fala e anuncia, ele ouviu do Pai. O seu coração não se ocupa de outra coisa que não seja a vontade do Pai, a palavra do Pai. Todo esse tempo em que ele caminhou aqui conosco foi assim, nos ensinando como caminharmos. E dessa forma ele enfrentou todos os intempérios dessa vida, que não foram poucos, como vai citar para a gente esse monge Cartucho, que escreve a respeito do seu quinto sermão, ele escreve a respeito do Evangelho de hoje. A humildade com que Cristo se esvaziou a si mesmo, tomando a condição de servo, como São Paulo escreve na carta aos Filipenses, é para nós luz, meus irmãos, como é luz também a sua recusa de glória neste mundo. Ele que não quis nascer num palácio, mas preferiu um estábulo e sofreu uma morte vergonhosa numa cruz. Por esta humildade, somos capazes de perceber quão detestável é o pecado de alguém que, sendo apenas pó, um homenzinho de nada, pelo poder do orgulho, se glorifica e se recusa a obedecer, ao passo que Deus, infinito, é humilhado, desprezado e entregue ao bel prazer dos homens, mantendo-se obediente. Estão vendo a comparação que ele faz? Poxa, o próprio Filho de Deus, Deus eterno, infinito, se dispõe a obedecer. Cristo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, se dispõe a obedecer à vontade do Pai. E nós, que somos criaturas, a imagem é muito simpática, homenzinho de nada, um homenzinho de nada, apenas pó, lembrando Gênesis 2:7, se enche de orgulho e muitas vezes se recusa a obedecer
as doçuras de Deus, como vão dizer as santas carmelitas. A vontade de Deus não é outra coisa senão doçura. A voz do amado é doçura, Cântico dos Cânticos, no ouvido da sua esposa. Dos seus lábios corre mel. Isso é belíssimo. O que Deus pode nos pedir que não seja o nosso bem, que não se resulte num bem para nós, último e definitivo. Agora, se acarreta um pouco de sofrimento, bom, muito bem, você meteu um pé no espinho, está lá com o espinhão enfiado no pé. A dor para tirar o espinho vai ter que ter, né? Não tem como fazer aquele pé ficar bom sem tirar o espinho. A gente pode até botar uma tipóia, sei lá o que a gente faça, né? Uma bandagem para o espinho não mexer muito, ficar ali no teu pé e parar de doer, mas daqui a pouco vai começar a latejar a inflamação. Então, a dor de tirar o espinho vai ter, né? Mas essa dor de um tempo resulta num bem último e definitivo, a cicatrização do seu pé. Também assim Deus age, mantidos as devidas proporções no paralelismo, quando age em favor de uma alma, quando lhe propõe uma obediência que de início pode parecer penosa pelas exigências em níveis de virtude e acatamento que o coração não está preparado a dispor. Mas na medida em que cumpre isso, ou seja, que se sanifica aquilo que não está bem, pronto, acontece, finalmente, a saúde perfeita. Continuando o texto. A mansidão com que ele suportou a fome, a sede, o frio, os insultos, os golpes e as feridas, também é luz para nós. Pois, como escreve o profeta Isaías, não abriu a boca, como cordeiro que é levado ao matadouro, ou como ovelha emudecido nas mãos do tosquiador. Por esta mansidão, meus irmãos, somos capazes de ver e compreender que a cólera e as ameaças na nossa vida são inúteis e de nos dispor a sofrer e a servir a Cristo de todo o coração é aquilo que nos basta e nos serve. Por ela, enfim, compreendemos tudo o que nos é pedido. Expiar os nossos pecados em atitude de submissão e silêncio, suportar com paciência o sofrimento quando surgir, como Cristo suportou os seus tormentos com brandura e paciência, não pelos seus próprios pecados, mas pelos dos outros, pois ele pecado algum cometeu. Olha que maravilha o exemplo que ele nos dá, né? Com que delicadeza. Poxa, olha o que o Senhor faz. A mansidão de Cristo é luz para nós e ela nos mostra que, pela mansidão, Cristo Jesus venceu todos os sofrimentos, aflições, ofensas. Pela mansidão ele venceu toda a maldade lançada contra ele. Porque acreditamos que ocuparmos-nos com o desejo de pagar o mal com o mal, da vingança e da cólera, vai surtir algum efeito bom? Não vai. Olhemos, por exemplo, de Jesus e vejamos como o ódio, a maldade, a perversão foram vencidos pelo coração de Jesus e sigamos o seu exemplo. Ouçamos a sua palavra, imitemos o seu modelo. Irmãos caríssimos, conclui o texto, irmãos caríssimos, reflitamos desde já em todas as virtudes que Jesus nos ensinou com sua vida exemplar. Nos recomenda com o seu estímulo e nos ajuda a imitar com a fortaleza de sua graça. Meditemos sobre essas virtudes, porque o Senhor não apenas nos dá a graça e o Espírito para meditarmos, mas nos dá o Espírito para que nós possamos sentir no coração o desejo de praticá-las e nos concede também, por meio desse mesmo Espírito, a graça e o dom da fortaleza para que possamos efetivamente metê-las em prática como escolha na nossa vida. E pela intercessão de São Luís Grignon de Montfort e São Pedro Chardel e a Santíssima Mãe de Deus, a bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.